Marquinhos Cipriano entre Palmeiras e Atlético Mineiro? No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto o que há de verdade nessa história. Quero te atualizar também sobre a busca do Palmeiras por um treinador. Tem informações sobre o São Paulo que conseguiu de forma dramática a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Tudo sobre a treta dentro e fora de campo envolvendo Flamengo e Internacional. Ótimo jogo e um empate em 2-2. Tem novidades sobre reforços do Corinthians no Campeonato Brasileiro, além dos jogos que agitaram esse domingo. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter todos vocês por aqui. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, que tá de cara nova, mas segue sendo um principal aliado que você tem para ficar bem informado sobre as coisas do futebol e do seu time de coração. Como é que funciona? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você vai baixar esse link no seu celular, serve para qualquer tipo de celular e você não vai gastar nenhum centavo. E com o OneFootball você vai ser notificado de tudo o que acontecer de mais importante no mundo do futebol e também no seu time do coração. Lembrando que graças ao OneFootball você também pode assistir de forma gratuita aos jogos do campeonato alemão, a Bundesliga. Tem Borussia Dortmund, tem Bayern de Munique, tem jogadores brasileiros importantes como por exemplo o Matheus Cunha, convocado recentemente para a seleção. Tudo na tela do OneFootball, absolutamente de graça, não fica fora dessa. Bora começar o vídeo falando sobre os jogos desse domingo no Campeonato Brasileiro. Vou começar com a vitória do Fluminense por 3-1 contra o Santos. Jogo no Maracanã, vitória importante do Flu, que é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Excelente classificação do time do Odair Hellmann. Logo o Odair que outro dia estava sendo bastante cornetado. Vitória construída com gols de Lucas Claro aos 29, Nino aos 11 do segundo tempo e o terceiro gol do Marcos Paulo já no finalzinho aos 47. O gol do Santos foi marcado pelo Marinho, quando o jogo ainda estava 1-0. Primeiro tempo termina empatado em 1-1. Santos não fez um bom jogo, especialmente nas bolas aéreas, deu todas as oportunidades do mundo para o Flu. Flu é o quarto, como eu disse, com 29 pontos ganhos, foi ultrapassado, ou melhor, ultrapassou o Santos, que agora é o sexto colocado com 27 pontos. E entre os dois aparece o São Paulo, que tem jogos a menos no Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre a vitória do Grêmio de virada em cima do Atlético Paranaense em Curitiba. E depois prometo te contar no vídeo dessa tarde sobre a guerra nos bastidores entre Atlético Paranaense e Globo. O Atlético transmitiu essa partida no seu pay-per-view, apesar de a lei do mandante, a medida provisória do mandante ter caducado. A gente conta detalhes dessa história de tarde, tá? Quero contar sobre o jogo. O Atlético Paranaense sai na frente com um golaço do Carlos Eduardo, ex-jogador do Palmeiras. O Grêmio chega ao gol do empate com o Thiago Heleno marcando contra e o gol da vitória sai dos pés de Ferreirinha, atacante revelado na base do Grêmio, que vinha brigando com o clube, tem sido utilizado e tem sido peça importante. Com a derrota, o Atlético Paranaense é o 18º colocado na zona do rebaixamento, tem só 16 pontos conquistados. Já o Grêmio é o 9º colocado, arrancando, melhorando, agora tem 24 pontos nos últimos 5 jogos do Brasileiro, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Além do Atlético Paranaense mal, quem também está mal é o Curitiba, que é o 19º e penúltimo colocado com os mesmos 16 pontos do Atlético Paranaense. Tem um jogo a mais do que o Furacão e por causa da derrota no sábado para o Ceará, o Jorginho, o técnico do Curitiba, foi mandado embora. Coxa está em busca de um novo treinador. Quero falar agora sobre o melhor jogo do fim de semana em território brasileiro, Internacional 2, Flamengo 2, primeiro tempo espetacular do Internacional que marcou pressão, conseguiu roubar 2 vezes a bola do Flamengo na saída de bola para fazer 2 gols, com Abel Hernandes no comecinho, com Galhardo aos 25, entre o primeiro gol do Abel e o gol do Galhardo ainda houve tempo para um gol do Pedro. Pedro marcou aos 11, Pedro vive uma fase espetacular, daqui a pouco te falo sobre ele. Mas eu dizia sobre um primeiro tempo muito bom do Inter, no segundo tempo, na minha opinião, faltou pernas ao Inter, que marcou pressão na etapa inicial, se cansou e foi amassado pelo Flamengo na etapa final. Por isso o 2-2 faz justiça ao que foi o jogo e a curiosidade é que o gol do empate foi marcado pelo Everton Ribeiro de cabeça, mais uma vez de cabeça, aos 50 do segundo tempo, ou seja, com 5 minutos de acréscimo. Todo mundo reclamou nesse jogo. Os dirigentes do Flamengo reclamaram da arbitragem e da não marcação de 2 pênaltis. O Rodrigo Caetano, executivo do Internacional, reclamou, por exemplo, da condução do árbitro durante a partida e também dos acréscimos no fim do jogo que permitiram o gol do empate do Flamengo.
Queria te contar que o ambiente foi bastante pesado entre dirigentes do Flamengo e do Internacional durante todo o jogo. Eles ficaram se provocando nos camarotes, na arquibancada improvisada onde eles tinham que ficar. O pessoal do Inter reclamou que os dirigentes do Flamengo apareceram em número muito grande, especialmente numa época de pandemia. Teve também brigas dentro do campo entre membros da comissão técnica do Dome, técnico do Flamengo, e membros da comissão técnica do Cudê. Os dois técnicos chegaram a debater em algum momento, mas depois fizeram as pazes ainda dentro de campo. Clima bastante pesado também nos vestiários. Na saída do campo, na direção dos vestiários, houve empurra-empurra, houve discussão, e o pessoal que teve a chance de acompanhar esses bastidores de perto contou que só não houve troca de porrada na mão, porque o pessoal do Deixa Disso acabou intercedendo. Queria te contar sobre uma declaração que o Marcos Braz deu no Twitter. Marcos Braz é o vice-presidente de futebol do Flamengo. Olha o que ele escreveu depois do jogo. Abre aspas. Perdi minha carteira aqui no jogo. Aí ele põe entre parênteses no estádio. Se acharem, deixem nos achados e perdidos, fecha aspas. Para mim foi uma clara declaração, uma clara reivindicação em relação ao que foi o jogo, o Flamengo se sentindo prejudicado. De qualquer maneira, com o empate, o Flamengo e o Internacional seguem líderes do Campeonato Brasileiro, o Inter com vantagem pelo saldo de gols, ambos com 35 pontos. O Atlético Mineiro, que empatou com o Sport no sábado, tem 32 pontos, 3 pontos de diferença, com o detalhe de que o Galo tem um jogo a menos, esse jogo é com o Atlético Paranaense. Flamengo que não perde há 11 jogos, 8 vitórias e 3 empates, a última derrota, aquele 5-0 para o Independente Del Valle. Próximos jogos do Flamengo: Atlético Paranaense no meio de semana, Copa do Brasil, no final de semana contra o São Paulo em casa, na outra semana, na metade, Atlético Paranaense, jogo da volta da Copa do Brasil, e depois abre o retorno contra o Atlético Mineiro. Já o Internacional pega o Atlético Goianiense 2 vezes, nos 2 meios de semana, jogos da Copa do Brasil, além do Corinthians no próximo final de semana. Fiquei de falar sobre o Pedro, né? 9 gols marcados, é o centroavante com mais gols no Campeonato Brasileiro. Não estou colocando o Galhardo como centroavante nessa conta, embora ele tenha jogado mais avançado ao longo do campeonato. Pedro precisa de 103 minutos para marcar cada gol dele e é dono da segunda melhor pontaria no Campeonato Nacional, fase espetacular do centroavante, que pertence à Fiorentina e precisa ser comprado pelo Flamengo pelo valor de 12 milhões de euros. Bora falar agora sobre a classificação do São Paulo, sofrida, suada, chorada e muito arriscada em cima do Fortaleza. Classificação nos pênaltis depois do empate em 2-2 no jogo da ida. Primeiro que eu preciso te contar que estamos falando da Copa do Brasil. Sim, em meio ao Campeonato Brasileiro, a CBF colocou São Paulo e Fortaleza para fazerem o jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de ida tinha sido 3-3 no Castelão. São Paulo chegou a abrir 2-0 contra o Fortaleza em casa, mais uma vez o Brenner marcando a favor do São Paulo. E o Fortaleza, que parecia morto, conseguiu 2 gols na reta final da partida, o último gol já nos acréscimos, e conseguiu levar a decisão para pênaltis. Foram 20 cobranças, porque tanto o Max, goleiro do Fortaleza, quanto o Thiago Volpe, goleiro do São Paulo, não conseguiam chegar em nenhuma cobrança. Parecia até que a gente ficaria vendo pênaltis durante toda a madrugada, mas o Thiago Volpe acabou fazendo a defesa no 20º pênalti, garantindo ele, para falar a verdade, ele fez a defesa no 19º pênalti e o Léo Pelé bateu para confirmar a passagem do São Paulo, vitória por 10-9 nas penalidades, e o Tricolor é o primeiro time classificado para as quartas de final, vai ter direito por isso a 3.300.000 reais, é o prêmio dado pela CBF aos times classificados para as quartas de final. Classificação que impediu ainda mais barulho pela demissão do Fernando Diniz. O Diniz, que havia montado um time seguro, um time inteligente, foi substituindo no segundo tempo e foi piorando o time dele. Ele tirou os 4 jogadores mais avançados, entre eles o Brenner, que fazia bom jogo, e foi colocando o defensor, chamando o Fortaleza. O torcedor do São Paulo estava uma arara com o Diniz. Certamente, se o time tivesse sido eliminado nos pênaltis, haveria uma enorme pressão pela demissão do Fernando Diniz, que dessa maneira, com a passagem para a próxima fase, está garantido, ele volta a campo com o São Paulo na quarta-feira, quando enfrenta o Lanús. Já o Rogério Ceni do Fortaleza, que conseguiu montar mais uma vez um Fortaleza bem equilibrado, que fez bom jogo, que até mereceu a classificação, ele segue sendo freguês do São Paulo. São 5 confrontos como treinador contra seu ex-clube, com 3 derrotas, 2 empates e uma eliminação. Queria destacar também alguns atletas que foram muito mal pela parte do São Paulo. Daniel Alves, mais uma atuação muito ruim. Diego Costa falhou feio numa saída de bola, resultando num gol do Fortaleza. O Diniz também, por conta das mexidas, especialmente no segundo tempo, não deixou uma boa impressão.
Quero falar agora sobre o Corinthians e a possibilidade de reforços. Vários corintianos me perguntaram na live do Nicola nesse domingo sobre a possibilidade, sobre a intenção do Corinthians em contratar reforços. Então separei algumas informações para contar para vocês. Quero falar que nessa segunda-feira o Corinthians espera pelo depósito de algo na casa de 112 milhões de reais referentes à venda do Pedrinho. Quem deveria pagar essa grana é o Benfica, mas o Benfica só começa a pagar a partir da próxima temporada. O Corinthians se antecipou, foi a um banco inglês e a um fundo em Luxemburgo para garantir a antecipação dos 18 milhões de euros. Como o Corinthians antecipou toda essa grana, vai perder mais ou menos 1 milhão de euros nessa brincadeira e por isso espera cerca de 112 milhões de reais, que equivalem a mais ou menos 17 milhões de euros. Se essa grana cair, o Corinthians promete quitar todos os salários atrasados, quitar uma série de pendências com parceiros, com empresários, com fornecedores. Tem muita coisa pendente no Corinthians e a partir daí, com alguma grana que sobrar, o presidente André Sanches pretende melhorar o time. Primeiro porque entende que o atual elenco do Corinthians vai passar dificuldade no Campeonato Brasileiro. Depois porque ele sabe que tem eleição em 28 de novembro e que um bom desempenho do time pode ser decisivo para a eleição do Duílio Monteiro Alves. A prioridade máxima do Corinthians é de encontrar um zagueiro. Até porque o Corinthians hoje só conta com 3 defensores para o elenco profissional, o Bruno Mendes, o Gil e o Marlon, que foi repatriado recentemente do Cruzeiro. Antes da entrada desses 112 milhões de reais, o Corinthians já fez algumas pesquisas no mercado e percebeu que sem a grana não vai ser capaz de fazer uma boa contratação. Além desse defensor, o Corinthians também está em busca de um jogador de velocidade para atuar pelo lado do campo. É uma velha pedida, tanto dos torcedores quanto dos membros da comissão técnica. Há poucos jogadores com essa característica dentro do elenco e o Corinthians, a partir da entrada da grana, pode colocar a mão no bolso para tentar trazer um bom reforço. Vou conversar com o André Sanches nessa segunda-feira para tentar levantar nomes e vou contando para vocês, para manter todo mundo bem informado, beleza? Para fechar o vídeo falando sobre Marquinhos Cipriano. Vai jogar no Palmeiras, vai jogar no Atlético Mineiro, vai jogar em algum outro clube do futebol brasileiro? Quero te explicar em detalhes essa história. Primeiro lembrando que foi o André Hernan, repórter da Globo, que contou pela manhã desse domingo que o Palmeiras tem negociações com o Shakhtar Donetsk, clube ucraniano que é dono dos direitos econômicos, para contratar o Cipriano por empréstimo até a metade do ano. No meio da tarde, o Bruno Andrade, que é jornalista brasileiro que trabalha em Portugal, revelou o interesse do Atlético Mineiro. E aí, antes de gravar esse vídeo, eu conversei com o Alexandre Matos. Para falar a verdade, o Matos me procurou para assegurar que o Galo não quer a contratação do Marquinhos Cipriano. O Atlético entende que isso pode ter sido passado pelo empresário do Cipriano para tentar valorizar o jogador. Mas, de acordo com a palavra do diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro, não há nenhum interesse nem da parte do Matos, nem do Sampaoli, nem de ninguém do Galo pela contratação do Cipriano. O Atlético de fato busca jogadores, um centroavante e um atacante de velocidade, mas a exigência é que sejam caras que façam bastante gol. Não é o caso do Cipriano desde a época do Desportivo Brasil, depois passando pelo São Paulo e agora no Shakhtar Donetsk. Atacante de 21 anos de idade que nessa atual temporada tem apenas um jogo pelo time ucraniano, desde que ele foi contratado em 2018. Foram 19 partidas e um único gol. Ele inclusive chegou a atuar como lateral esquerdo e isso contou de forma muito negativa para que o Atlético não quisesse a contratação do Cipriano. Se o Galo não quer, o Palmeiras quer, isso é admitido de forma pública pelos dirigentes do Palmeiras e as negociações com o Shakhtar estão bastante avançadas para que o Cipriano possa terminar essa temporada e iniciar a próxima temporada. Resta saber se ele vai ter espaço no atual elenco do Palmeiras. Não vejo o Cipriano chegando para jogar, por exemplo, concorrendo com Wesley, com Rony, com Gabriel Veron, entre outros. O Palmeiras entende que pode ser uma boa oportunidade de mercado e está acertando os últimos detalhes para a contratação do jogador por empréstimo com opção de compra já fixada. O Palmeiras já saberia quanto precisaria gastar para comprar o jogador. Aproveitando que estou falando do Palmeiras, quero dar uma atualizada sobre a busca por um treinador ao longo do domingo. As informações que vieram da Argentina foram positivas em relação ao Heinz. Vários jornalistas argentinos disseram que o Heinz sinalizou, depois de estudar o elenco, que gostou daquilo que viu, que entende que o Palmeiras tem perspectivas, tem boas possibilidades de conseguir dar resultados a curto e médio prazo. E, de acordo com esses jornalistas argentinos, o Heinz teria sinalizado ao Palmeiras que estava disposto a começar a negociar. É importante contar que ninguém do Palmeiras me deu qualquer informação ao longo do domingo sobre essa questão. O presidente Maurício Gagliotti pediu que se faça sigilo absoluto. O Palmeiras está muito preocupado com o vazamento de notícias depois da péssima repercussão em relação ao Miguel Ángel Ramírez. Até por isso eu tenho evitado dar informações sobre qualquer técnico.
Então estou me baseando naquilo que vem da Argentina. E de acordo com o que vem da Argentina, o Heinz, a partir de agora, a partir dessa segunda-feira, pode começar a debater com os dirigentes do Palmeiras sobre salários, sobre tempo de contrato e sobre quais exigências ele quer para assumir o Palmeiras. Durante todo esse primeiro período, o Heinz pediu apenas para analisar o Palmeiras. Ele queria entender e conhecer um pouco melhor o elenco. E de acordo com os argentinos, gostou daquilo que viu. Então, vou também te atualizando sobre essa questão do Heinz. O Palmeiras tem pressa para apresentar um novo treinador. A cada hora surgem mais nomes de técnicos. E aí é só importante contar também que o Ariel Holan, um dos nomes cogitados, que trabalha atualmente na Universidade Católica, afirmou que tem um contrato com a universidade e que o clube chileno não está disposto a liberá-lo. Então seria mais difícil contratar o Holan. Vamos também trazendo mais informações conforme elas forem acontecendo, beleza? Bom, pessoal, eram todas essas, as várias informações que eu tinha para dividir com vocês na manhã dessa segunda-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Estamos quase chegando em 900 mil inscritos. Me ajudem a chegar aos 900, depois a 1 milhão de inscritos. E quando a gente chegar a 1 milhão, vou fazer uma live distribuindo prêmio pra caramba pra vocês, beleza? Vocês também podem virar membros do canal do Nicola. Aqui embaixo tem um botãozinho azul escrito Seja Membro. Clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens. Tem bolão exclusivo para quem participa do canal do Nicola. Tem liga exclusiva lá no Cartola FC, tanto o bolão quanto a liga, com uma série de prêmios. Tem lives exclusivas para membros. Tem informações via WhatsApp em primeira mão. Enfim, tem bastante coisa legal. Dá uma olhada, tenho certeza que você vai curtir. Beleza? Nos vemos de tarde. Tchau, tchau.